Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Sate Autoconhecer. Hoje vamos juntos desvendar os ensinamentos de As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do monge zen budista Haemin Sunim. Você já teve a sensação de que o mundo está um caos? E aí você se pergunta, será que isso é realmente externo ou será que a causa disso está dentro da gente? Essa é uma pergunta muito intrigante. E o livro nos leva a refletir sobre isso. O Haemin Sunim, com toda a sabedoria da experiência dele como monge, nos mostra como a nossa percepção do mundo, como a gente enxerga as coisas, está diretamente ligada ao estado da nossa mente. É como se a gente visse o mundo através de lentes, né? Lentes coloridas pela nossa própria agitação, ansiedade, ou quem sabe, né, pela paz e serenidade. Exatamente, é uma ótima analogia. E para ilustrar essa ideia, ele compartilha a história de uma monja que estava supervisionando a construção de um templo. Ela percebeu que quando ela se concentrava nas telhas, era como se só existissem telhas ao redor dela. Mas quando o foco mudava para o piso, era como se o mundo se resumisse àquilo, só o piso. Nossa, que interessante. É como se a nossa mente filtrasse a realidade, né? Mostrando só aquilo que a gente está buscando. E se a gente pensar bem, quantas vezes a gente se deixa levar por essa busca incessante, né? Por aprovação, sucesso, ou até mesmo pelas preocupações. É verdade. E essa busca constante, muitas vezes, ela nos impede de realmente enxergar a beleza e simplicidade do presente, sabe? A gente acaba preso num ciclo de ansiedade e insatisfação. Faz sentido. E aí que o livro nos convida a romper com esse ciclo, né? A desacelerar um pouco, olhar para dentro. E o primeiro passo dessa jornada, ele diz, é o descanso. O descanso genuíno, tanto físico quanto mental, é sobre dar permissão a si mesmo, sabe? Permissão para pausar, para se desconectar da correria do dia a dia e se reconectar consigo mesmo. E o livro dá várias dicas práticas para a gente alcançar esse estado de repouso, né? Passar mais tempo com pessoas queridas, se conectar com a natureza. Ou até mesmo se permitir momentos de lazer, de descontração. É isso. É reconhecer que o descanso não é um luxo, é uma necessidade. E quando a gente fala em descanso, a gente fala também em autocompaixão. Autocompaixão. Você pode explicar melhor esse conceito para a gente? Claro, autocompaixão é sobre ser gentil consigo mesmo, principalmente nos momentos de dificuldade. É sobre silenciar aquela vozinha interior que fica te criticando o tempo todo, sabe? Em vez de se culpar pelos erros, é acolher as suas falhas e reconhecer que você está fazendo o seu melhor. É como se a gente se tratasse com o mesmo cuidado e compreensão que a gente oferece a um amigo querido que está passando por um momento difícil. Exatamente. E para cultivar essa autocompaixão, o livro sugere um exercício bem simples. Anotar num papel tudo aquilo que está te causando estresse ou preocupação. Interessante. É como se a gente estivesse transferindo o peso dos nossos pensamentos para o papel, né? Liberando espaço na mente para relaxar e recarregar as energias. Isso. E ao fazer isso, você vai perceber que muitos desses problemas, eles perdem a intensidade quando são colocados no papel. E aí você pode lidar com eles de forma mais objetiva, mais eficaz. Legal. E o livro também nos encoraja a não desanimar diante das críticas, né? A encará-las como oportunidade de aprendizado e crescimento. Afinal, as críticas fazem parte da vida, né? Principalmente quando a gente usa sair da nossa zona de conforto. Com certeza. Elas podem nos mostrar diferentes perspectivas e nos ajudar a aprimorar as nossas ações. O importante é não se deixar paralisar pelo medo do julgamento dos outros, sabe? Ter coragem para seguir em frente, aprendendo com cada experiência. É verdade. E para a gente finalizar essa primeira parte sobre descanso, o livro deixa uma mensagem bem inspiradora. Ele diz: para ser feliz, não é preciso grande esforço. Relaxe no momento presente e encontre o humor na vida. É um convite a cultivar a leveza e a alegria nas pequenas coisas, né? A não levar a vida tão a sério, a encontrar motivos para sorrir, mesmo em meio aos desafios. Afinal, a vida já é desafiadora o suficiente, né? Que tal adicionarmos um pouco de bom humor à nossa jornada? Concordo plenamente. E com essa dose de positividade, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho em As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Na próxima parte, a gente vai explorar o poder da atenção plena, aprendendo a lidar com as emoções desafiadoras que, inevitavelmente, surgem ao longo da vida. Isso aí. Então fique com a gente e continue conosco nessa jornada de autoconhecimento. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho em As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Na primeira parte, a gente explorou bastante a importância do descanso, da autocompaixão para acalmar a mente. E agora, a gente vai se aprofundar no poder da atenção plena. Você já se sentiu dominado por uma emoção muito forte, como se ela fosse te engolir por completo? Nossa, acho que todos nós já passamos por momentos assim, né? É como se a gente perdesse o controle e ficasse à mercê da raiva, da tristeza, da ansiedade. Pois é, e é justamente nesses momentos que a atenção plena se torna uma ferramenta
essencial. O Amin Sunim, ele usa uma analogia bem poderosa para ilustrar como a gente lida, né, com as emoções difíceis. A analogia dos tsunamis e tornados. Tsunamis e tornados. Como é que essa analogia se aplica às nossas emoções? É assim, imagina um tsunami. O impacto inicial é devastador, né? Mas o que prolonga o sofrimento são as ondas que se formam depois. Aquele redemoinho que continua destruindo tudo no caminho. E o mesmo acontece com as nossas emoções. Entendi. Não é só o evento em si que causa dor, mas a forma como a gente remoe aquilo, né? Alimentando pensamentos e sentimentos negativos. Exatamente. A atenção plena, ela nos ensina a observar essas ondas emocionais, sem se deixar levar por elas. A ideia é reconhecer a emoção, dar um nome a ela. Mas não se identificar, sabe? É como se a gente desse um passo para trás e observasse a tempestade de fora, né? Sem se deixar arrastar pelo vento e pela chuva. Perfeito. É como se as emoções fossem nuvens passageiras no céu da nossa mente. Elas vêm e vão, a gente não precisa se agarrar a elas. Podemos simplesmente observar. Observar com curiosidade, com compaixão, até que elas se dissipem naturalmente. E o livro dá várias dicas práticas, né? Para a gente cultivar essa atenção plena no dia a dia. Sim, muitas. Ele nos convida a ter mais consciência do nosso corpo, sabe? A observar as sensações físicas que acompanham as emoções. Por exemplo, quando você se sentir ansioso, presta atenção na sua respiração, no aperto no peito, atenção nos músculos. É verdade. Essa consciência corporal nos ajuda a sair do piloto automático, né? E estar mais presente no momento presente. A partir dessa presença, a gente pode escolher como responder aos desafios, em vez de simplesmente reagir impulsivamente. Exatamente. A atenção plena nos dá essa liberdade, a liberdade da escolha. Escolher como a gente quer lidar com as emoções, em vez de ser controlado por elas. E para fortalecer essa capacidade de escolha, o livro nos convida a praticar a meditação. A meditação é uma prática milenar, né, que tem ganhado cada vez mais espaço no Ocidente. Mas para quem nunca meditou, por onde começar? O livro sugere começar com práticas simples, como a meditação da respiração. É sentar-se num local tranquilo e observar o movimento natural da sua respiração, sem tentar controlar. E com a prática constante, a gente desenvolve a capacidade de acalmar a mente, né? Controlar os pensamentos sem julgamento, cultivar um estado de paz interior. E essa paz interior, ela se reflete em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos. Quando a gente é mais presente, mais consciente, a gente se torna mais capaz de ouvir o outro com atenção, de compreender as perspectivas, de construir conexões mais autênticas. E falando em relacionamentos, o próximo capítulo do livro explora justamente a arte de cultivar conexões saudáveis. Mas antes de mergulharmos nesse tema, de dar uma pausa para respirar e integrar os ensinamentos que a gente já explorou até aqui. Ótima ideia. Afinal, a sabedoria ela não se revela só na leitura, né? Mas também na prática, na reflexão. Permita-se um momento de silêncio, para absorver tudo isso e se preparar para a próxima etapa da nossa jornada. Retornamos agora para a parte final do nosso mergulho em As Coisas que Marcaram, que você só vê quando desacelera. A gente já explorou bastante coisa, né? O descanso, a autocompaixão, a atenção plena. E agora a gente vai se aprofundar nos relacionamentos, no amor, na busca por um propósito na vida. Que legal. É muito bom poder desvendar esses temas tão importantes com você para a nossa jornada de autoconhecimento. E quando a gente fala de relacionamentos, o livro nos convida a refletir sobre aquele equilíbrio, né? Entre a proximidade e o espaço individual. O Amin Sunim usa uma analogia bem interessante para isso, a analogia de sentar perto de uma lareira. Se você senta muito perto, você pode se queimar. Se você senta muito longe, você não sente o calor. E essa metáfora se aplica muito bem aos nossos relacionamentos. Nossa, faz sentido. Cada pessoa é como uma chama, né? E a distância que a gente mantém define a intensidade do calor que a gente sente, sem se queimar, é claro. E o livro também conta uma história coreana que ilustra a importância da humildade nos relacionamentos. Sim. A história do Maeng Sason, um jovem magistrado que, em busca de sabedoria, vai visitar um mestre zen budista. E o mestre, para ensinar a ele sobre a humildade, serve chá. Serve chá até a xícara transbordar. Curioso. Qual a lição por trás dessa atitude do mestre? A lição é que, assim como o excesso de chá, o excesso de conhecimento e orgulho pode transbordar, né? E causar problemas. E aí, saindo apressado, o Maeng Saseong bate a cabeça no batente da porta, aprendendo outra lição valiosa. E qual seria essa outra lição? A de que, às vezes, é preciso baixar a cabeça, reconhecer os nossos limites e evitar conflitos desnecessários. A humildade nos permite enxergar as situações com mais clareza e encontrar soluções que beneficiem a todos. Ou seja, nem sempre a gente precisa ter razão, né? Às vezes a harmonia é mais importante do que vencer uma discussão. E para alcançar essa harmonia nos relacionamentos, o livro nos convida a praticar a empatia. Empatia, essa capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, tentar enxergar o mundo
a partir da perspectiva dele. E essa prática nos permite compreender melhor as motivações, né? As motivações por trás das ações das pessoas. E isso diminui os conflitos, aumenta a compaixão. E para quem se sente sozinho, o livro lembra que a solidão, muitas vezes, é resultado de um coração fechado, medo de se conectar. E a solução para a solidão é justamente abrir o coração, né? Se aproximar das pessoas, reconhecer que no fundo a gente é muito parecido. Compartilhamos os mesmos anseios, os medos, as alegrias. E quando a gente se permite ser vulnerável, a gente cria pontes, né? Pontes que conectam e combatem a solidão, dão aquela sensação de pertencimento. E essa abertura para o outro nos conduz ao tema do amor. Um sentimento que transforma a vida, a nossa percepção do mundo. E o Amin Sunim compartilha a experiência dele com o primeiro amor, mostrando que o amor verdadeiro muitas vezes chega de forma inesperada, desafiando os nossos planos. É como se o amor tivesse os próprios planos, né? Nos surpreendendo com a beleza, com intensidade. Mas o livro também nos alerta, né? Pra gente terminar um relacionamento com a mesma delicadeza que a gente inicia. Ele usa a metáfora das castanhas de ginkgo biloba. Elas são lindas penduradas na árvore, mas quando são esmagadas, soltam um odor terrível. Assim como as castanhas, os relacionamentos podem deixar marcas dolorosas se não forem encerrados com respeito, com compaixão. É como se o amor fosse um presente precioso que a gente cuida com carinho, né? Yeah. Mesmo quando chega a hora de se despedir. E o livro lembra? O verdadeiro amor se manifesta na gentileza desinteressada, na vontade de dar sem esperar nada em troca. É como o sol, né? Que ilumina a terra sem pedir nada em retorno. E essa gentileza, essa compaixão que a gente dedica aos relacionamentos amorosos também deve se estender para todas as áreas da vida. E para a gente encontrar o nosso lugar no mundo, o livro nos convida a buscar um propósito maior, né? Algo que nos motive a usar os nossos talentos, as nossas habilidades para contribuir, sabe? Para o bem-estar da comunidade e deixar um legado positivo. E para descobrir esse propósito, a gente precisa se conhecer profundamente, explorar os nossos interesses, experimentar caminhos, se conectar com a intuição. Afinal, cada um de nós tem uma missão única, né? Um papel a desempenhar nessa grande peça que a gente chama de vida. É verdade. E para finalizar essa jornada de autoconhecimento, o livro nos convida a cultivar a espiritualidade. Não como um conjunto de regras, de dogmas, mas como a busca pelo significado da vida, pela conexão com algo maior que nós mesmos. A verdadeira espiritualidade, ela se manifesta na compaixão, na gentileza, no perdão, no amor incondicional a todos os seres. Ela nos conecta com a essência da nossa humanidade, nos inspira a viver com mais propósito, com mais significado. E com essa mensagem de amor e compaixão, a gente encerra o nosso mergulho em as coisas que você só vê quando desacelera. Esperamos que essa jornada tenha inspirado você a buscar mais paz, significado e conexão na sua vida. Lembre-se, a sabedoria ela se revela quando a gente desacelera, quando a gente se permite observar o mundo com mais atenção, com mais compaixão. E quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente descobre a beleza e a simplicidade da vida, mesmo em meio aos desafios. Obrigado por acompanhar o podcast Satya Autoconhecer. Fiquem ligados para mais episódios, mais mergulhos profundos em busca do autoconhecimento e da sabedoria. Até a próxima!